Você sabe de uma coisa? Segredo que as bancas dos concursos não querem que você descubra, não sabe? Então eu vou te contar aqui nesse vídeo uma coisinha para você ficar bem esperto na hora da sua preparação. Coisa que eu levei tempo para entender. A banca não quer que você saiba como ela pensa. Ela quer que você chegue na prova tentando adivinhar, tentando lembrar de tudo que você estudou, torcendo para cair o que você revisou ontem. Esse é o papel da banca, te testar o tempo todo, porque quando você não sabe como ela pensa, ela te controla, ela te domina. Mas quando você aprende a ler o seu padrão, o padrão da banca, o jogo vira. E é isso aqui que eu quero fazer com você. Fazer o jogo virar a seu favor. Isso mesmo. O jogo virar a seu favor e você passar a dominar a banca e não ela te dominar. Então vem comigo. Eu vou te explicar como tudo isso funciona na prática. Toda banca tem vício. Toda banca tem assunto favorito. Toda banca tem um jeito próprio de montar a armadilha. Cada uma disso. Não importa o concurso. Ok? Não importa o concurso. Pode ser um concurso militar, pode ser um concurso público, não importa. Pode ser um exame da ordem. Cada esfera tem a sua particularidade, tá ok? E ela repete isso todo ano, ela repete a todo concurso. Tá? Não importa qual estado que ela esteja, não importa em que estado ela esteja fazendo o concurso, não importa para qual concurso, mas a característica dela ela leva em todos que ela participa. Todo concurso, todo edital, para estudar o padrão dela. E ela repete isso todo ano, todo concurso, todo edital. Não porque é burra, porque ela sabe que 90% dos candidatos não vai parar para analisar como ela funciona, porque eles vão achar que isso é perda de tempo. Tempo precioso para estudar. Mas não se esqueça, se você estudar a banca, você também está estudando para o seu concurso. Se você estudar como ela opera, como ela funciona, você vai estar se preparando mais ainda para o seu concurso. Então, estudar a banca não é perda de tempo, não. E também os candidatos, a maioria só vai estudar o conteúdo e torcer para chegar na hora da prova, cair o que ele estudou, cair o que ele mais sabe. Não o que ele não se preparou para aquela banca corretamente. Ele se preparou para o concurso no geral. E chegar na hora da prova, torcer para cair o que ele mais está sabendo ali, o que ele mais revisou. E com meus alunos, meus mentorados, eu faço diferente. Antes de botar eles para estudar, montar cronograma, eu analiso o concurso que ele vai fazer. Eu faço o levantamento dos 6 últimos concursos, como eu já falei em vídeos atrás. Nós estamos no ano de 2026, o concurso do ano de 2026. Então eu pego a prova de 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Pego essas provas, separo por assunto e ali eu vou fazendo o levantamento do que mais caiu, certo? A tendência dela em matemática, a tendência dela em direito administrativo, a tendência dela em português, a tendência... Quais foram os assuntos que mais caíram, que mais recorreram, os assuntos que mais fizeram pontos, entre outros assuntos menos concorridos. Até isso tem que analisar também. Para quando montar o cronograma, a gente ir direto na ferida, no que mais cai. Lembrando sempre que eu gosto de fazer a comparação com um Pareto. Estudando 20% do edital, você acerta 80% da prova. E como é que você vai achar esses 20%? Fazendo essa análise profunda da recorrência que essa banca mais gosta. Não é difícil. Tanta ferramenta é a coisa mais fácil que tem. Mais fácil que tem. E isso não é trapaça, isso não é baixaria. Isso é inteligência. É um trabalho inteligente isso aí. Usando atalho, certo? Para que você vai começar a estudar por um assunto que caiu muito pouco, às vezes nem caiu. Mas não, tem que começar por esse assunto que ele dá embasamento. Sim, mas a maioria dos concurseiros já tem uma base. Aquele que vem muito cru. Começar a estudar pelo o gosto daquela banca, depois que garantiu aquele gosto dela, você vem nomeando todo o edital, até onde der. Não só fazendo leitura passiva para dizer, eu li todo o edital. Porra nenhuma. Não é assim que funciona. Quando você passar a entender isso para estudar, você para de estudar. Você entende isso, você para de estudar tudo. Estudo que realmente importa. Tem uma segunda parte desse processo que você não sabe, muita gente não falou ou não fala. É sobre como usar a questão. A maioria dos candidatos usa a questão para testar. Conta quantas acertou e se sentir bem. Vai dormir, você acabou de estudar, faz as questões. Faz questões, melzinho, faz questão aí, fácil, que não vai te aprovar em nada.
não vai forçar seu aprendizado. Então aí, não adianta fazer 50, 100, 200 medíocres que não vão te render resultados confiáveis. Só vai te inflar o seu ego. Somente isso, ok? Somente isso. Então, antes de começar a estudar um assunto, pega uma questão, tenta fazer. Ah, mas eu não estudei isso. Tenta fazer, pensa. Raciocine em cima daquela questão. Vê por que você não entendeu. Isso aí é plantar a semente. Você está botando no seu cérebro para funcionar em cima daquele assunto que ainda não estudou. Isso você joga uma semente. Aí quando você parar, vai começar a estudar teoria, já tem aquele assunto, já tem onde ficar ancorado, e não vai ficar disperso, não vai ser mais nenhuma novidade para o seu cérebro. Então você já forçou ali sinapse, e conforme você vai estudando a teoria, ela vai se alongando ali. Pega essa visão. A questão, ela não é simplesmente um teste para se avaliar, ela é uma ferramenta de estudo. Acabou de estudar, você fez a primeira questão, né, para forçar. Aí você começou a estudar, você vai para 30 minutos de exercício, você vai consolidar, porque o que errar ali, você vai para o caderno de erros, você está consolidando. Quando acabar aquilo ali, bebeu sua água, descansou em 5 minutos, resgate ativo, botar no papel o que você lembrar daqui. Aí, amigo, você fechou, ali você botou. Se você fez um bom resgate ativo, você está sabendo a matéria. É simples, não precisa inventar. Só que você não pode querer o conforto, né? Ai, resgate ativo, eu me sinto idiota, me sinto um burro, mamãe. Eu vou acabar, vou fazer o exercício aqui, 50, foi lá, gabarito lá, 50 acertei. Nem olhou, acho que errou. Aonde errou. Se vai entrar na briga dos concursos, vai estudar. É para entrar com o pé. Meter o pé na... É isso que tem que fazer. Vou te falar uma coisa, hein? 5 anos de sala de aula, direto ali, com turmas especiais, preparatórias para o curso militar, um curso público, até para as escolas técnicas também, tem aula. Eu nunca vi uma arma tão poderosa quanto essa. Sou sincero para você, eu tenho inveja de quem pode usar desse jeito. E na minha época eu não usei desse jeito. Eu fiz a seleção de conteúdo, mas de botar uma questão antes de eu fazer, eu nessa época eu não fiz. Eu aperfeiçoei meu método colocando essa questão antes. Você só não pode chutar. Para que chutar? Se você está treinando, você está estudando, porque aí você acerta no chute na hora de conferir, porque é outro problema também, é a pressa de conferir as questões para saber quantas acertou. Então, não sabe? Pula, gabarito comentado e vai estudar esse. Aí sim, se você, na hora do erro, você pular a questão e não for atrás do erro dela para poder aprender, o seu cérebro vai registrar como aprendido aquele assunto. Erra a questão. Isso não pode acontecer em concurso. Você não pode desperdiçar uma questão. Outra coisa que a banca não quer que você saiba, que você faça, que você treine de acordo com como ela faz, ela monta as provas. Não. A professora, eu vou treinar questões da prova. A professora só tem 30 minutos no bloco. E você falou aí do bloco. Olha só, esse bloco de 30 minutos é para fixar o conteúdo estudado. Na sua grade, você tem que dar um dia só para exercício. Por exemplo, domingo de manhã, eu vou fazer exercício da banca dos assuntos estudados da semana. Então, faz o exercício necessário do dia do estudo. Chegou no dia que você determinou toda semana de fazer questões da banca. Fazer questões mais difíceis, mas os simulados precisam da banca. Você pode fazer exercício extra de outras bancas, porque o assunto é o mesmo. Se estiver treinando para o momento da prova, tem que ser questões da banca. Quando você montar a sua lista de exercícios, vai aleatoriamente. Questão 1, matemática. Questão 2, português. Questão 3, direito. Questão 4, física. Questão 5, matemática de novo. Questão 6, faça uma salada de fruta de questões para quebrar o padrão. Assim você vai fazer seu cérebro trabalhar mais, que é o método costura que eu gosto de falar. Ele está lá fazendo matemática, daqui a pouco ele vem para fazer português, daqui a pouco ele vai lá fazer, daqui a pouco você está sobrecarregando, trabalhando, nisso ele está criando muito mais sinapse, e isso vai fortalecer seu aprendizado. Então lembre-se, o desconforto na hora do treinamento, facilidade na hora da... Agora, você junta tudo que eu te falei. Você mapeia o padrão da banca, foca nos 20% que responde 80% dos acertos. Isso que eu estou te passando não é um segredo de gênio, não. É um processo. E processo, qualquer pessoa consegue seguir. Grande abraço e até o próximo vídeo.